Gravando. Sejam muito bem-vindos a mais um Códigos Poderosos da Bíblia, extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Hoje estamos em 13 pessoas aqui no Zoom e já vou mandar aqui o link para poder ser transmitido no YouTube. Mas primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo. A gente tem recebido cada mensagem maravilhosa no nosso Instagram. E também no nosso Telegram tá bombando lá. E aqui é a hashtag Fogo no Zoom, beleza? Você tá vendo o que tá acontecendo aqui, né? É assim. Então, e é o seguinte, pessoal, se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube gravado, inscreva-se no canal, dá aquele gostinho, o like, eu não sei como você chama, aquele joinha, para poder engajar mais esse vídeo e chegar a palavra de Deus, chegar a mais pessoas, porque tá abençoando muitas pessoas, tá bom? Então, cai para dentro e o nosso link do Telegram, se você estiver interessado em entrar no nosso Telegram, que tá bombando pra caramba, lá o nosso chat, vários insights, vários pedidos, orações sendo atendidas, enfim, várias coisas do tipo, você faz o seguinte, você vai até no link aqui do vídeo, está o nosso link do Instagram, beleza? Aqui na descrição do vídeo. Clicando no vídeo, você vai chegar lá no nosso Instagram lindíssimo, que o Leandro está organizando lá pra gente, as cores, enfim, tá? E lá na bio, tem o link do Telegram. Clicou lá, você caiu para dentro e faz parte da família, beleza? É simples assim. Então, beleza. Então, a gente começa, como sempre, orando, né? A gente, nos bastidores, o bastidor tava pegando fogo, a gente sorri, a gente conta algumas coisas que não é falado aqui ao vivo, mas tá tudo certo também, porque é o tempo nosso, beleza? E nós lemos já a lista de oração lá e vamos orar aqui para que Deus atenda a oração, o pedido dessas pessoas de oração e também para que Deus esteja abençoando esse nosso encontro aqui, beleza? Amém. Então, como sempre, quem tiver a fim de orar, por favor, quem sentir no coração pode orar aí. Vou fechar meus olhinhos aqui já e já vou ir embora aqui para dentro. Ó Deus, hoje rendemos graças a Ti, porque sabemos que vem de Ti todo entendimento, toda sabedoria. E nós, em união, reunimos-nos aqui para podermos ser mais sábios a Teu respeito, termos mais conhecimento para praticar, porque a prática faz a perfeição. E queremos ser, pelo menos sermos perfeitos como Cristo chegou, para que nós possamos alcançar um nível melhor, para que nós possamos amar os nossos irmãos, assim como amamos a nós mesmos, que é uma prática e um mandamento seu. E nesse momento nós colocamos, ó Pai, a nossa lista de oração, esses que o Senhor o conhece, sabe a intimidade de cada um, esses que necessitam de cura, libertação, né? Provisão vinda do Senhor, porque o Senhor é que provém tudo para nós. Nós agradecemos esse momento, ó Pai, porque o Senhor renova, assim como o Senhor renova a aurora, o Senhor renova também, Pai, a força e a vontade que temos de buscar a Ti. Ó Deus querido, ser conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Amém. Deus. Amém. Que maravilha. A gente está lendo o livro de Jó e ontem acabamos de ler o capítulo 15, né? Onde ele tá indo lá praticamente, já não basta tudo aquilo que o Jó sofreu, né? Perdendo toda a família, a esposa não, né? E com chagas no corpo, né? Vem uns amigos dele ficar tocando terror na vida dele, ficar jogando, como é que fala, sal na ferida dele lá, para ficar apontando o dedo. Você tá agindo errado e coisa do tipo. E Jó, né? E no capítulo 16, o título é o seguinte: Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Esse é o título do meu capítulo 16. Na do Leandro provavelmente está diferente, porque é uma versão mais atualizada. Um montão de palavras.
Como que tá? Alô? Alô, a minha está um montão de palavras. Resposta Um de Jó. montão de palavras. É. Legal. Jó se queixa do trato de Deus. Ó, são 3 versões diferentes, tá vendo? E como a gente tem o costume de fazer é o seguinte, a gente lê. A Bíblia do Leandro, acredito que esteja dividida em várias partes, certo? Ou não? Capítulo 16. Sim, Para uma três didática mais, não querer nem ser dinâmico, mas para um entendimento maior para quem está de fora assistindo no YouTube ou em outra plataforma, seria mais interessante que a gente lesse a atualizada. É É uma mais fácil. linguagem mais, Reputação. assim, uma linguagem mais exposta. É. Sim. Então tá, a São gente pode... 22 versículos, né? 22 versículos, de 1 a 22. Exatamente. Aí é o seguinte, Seria né? legal ler de 1 ao 12 hoje. Também e acho. Bom do dividir. 12 em diante. Mas é o seguinte... Fica uma coisa mais... A nossa intenção é que o outro entenda de uma forma coerente o que a gente está falando. Então, se a gente lê muito, às vezes as pessoas não vão pegar. Pelo menos Exatamente. eu, É que de né? um versículo dá para extrair um monte de chaves, de códigos, enfim, um monte de coisa. E essa aqui é a parada, né? Eu tenho uma dificuldade grande de ler a Bíblia ainda, tá? Então, essa foi a ideia no começo, para poder extrair ao máximo, para poder levar entendimento às pessoas que têm dificuldade em ler a Bíblia, como eu, por exemplo, certo? Por isso desse projeto maravilhoso nosso aqui, porque a gente começa a extrair, começa a falar das experiências pessoais e fica uma coisa bem dinâmica, uma coisa bem gostosa. E se a gente lê o capítulo inteiro, às vezes, que é muito longo, acaba ficando muita coisa de fora, né? Mas a gente pode dividir, né? Como a gente vem fazendo agora. Eu não sei se esse capítulo já é dividido, tá? Em algumas partes. Eu acredito que é do Leandro. Como é que tá a tua, Leandro? Tá diretão até o 22? Não, ela tem um bloco de 6 versículos, e aí depois de 7 a 17, Deus me esmagou, e aí 18 até 22. No céu tenho quem me defende, né? Tá. Bom, é o seguinte, Querem que eu quando comece a gente a ler os 6 primeiros? Vamos nessa, então? lê os 6 primeiros, aí a gente pode continuar lendo se caso for o caso. Beleza? Então bora. Vamos lá. Jó, capítulo 16. Então, em resposta, Jó disse: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. 3. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Nossa. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Eu poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos, mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Cara, muito explícito, né, mano? Olha isso. E é exatamente isso. Isso acaba praticamente... como é que fala? Ah, me fogem as palavras, como sempre, né? Eu diria que chega a ser, né, a resposta milenar de Jó, porque ele estava com a convicção, como a gente fala, né, em outros a gente vem falado, a convicção dele era tanto é na resposta dele com os amigos dele. Pois é aquela velha história, vocês são meus amigos mesmo, cara? Pelo amor de Deus, vocês só estão falando coisa que não condiz comigo. Será que vocês me conhecem mesmo? Mas Pois é é. aquela história, né? Eles estavam sendo usados, né? Hoje a gente tem como dizer, hoje a gente tem esse conhecimento também, né? Mas a gente tenta... exatamente. Esse entendimento a gente tem, mas a gente se transportando para aquela época de lá, e com isso que o Jó acabou de falar, ele acabou de falar para os amigos dele. Falou, mano, você não tá vendo que eu perdi meus filhos? Você não tá vendo que eu tô todo podrão aqui, cheio dos cacarecos no corpo, sabe? Tô aqui cheio de dor. Minha mulher perdeu os filhos também, tá cheia de dor também, tá me azucrinando para eu negar meu
né? Vai chegar a parte ainda, né? Renegar minha fé. Negar minha fé. Por E exemplo. vocês aqui para ficar atormentando minha vida, mano, não é possível, né? Vai catar coquinho no pé da serra, como diz o Felipe Fernandes. Então, e aí é exatamente isso aqui. Aquilo que a gente estava lendo ontem também. A gente leu que a interpretação pode ser, assim, eu pelo menos estava entendendo que o Elifaz estava ali para poder, nem lembro o que estava falando ontem mesmo. Peraí. Porque amigo, exatamente, amigo não é só para passar a mão na cabeça, né? Ele fala a verdade também. Só que nesse caso aqui do Elifaz, ele estava meio que apontando o dedo, né? Não estava falando para poder. Não era a verdade, né? É verdade, exatamente, não era verdade. Não era verdade. E é confirmado agora no que Jó, na resposta de Jó. Tanto os 3 amigos, né? Exato. Quando ele fala lá, poxa, vocês parecem que vocês não me conhecem. Era a intenção do coração, né? Era a intenção do coração dos caras, na verdade, né? Não tava lá para poder falar, oh, mano, ó, você errou aqui, você errou ali, vamos, né? Eu te aconselho a fazer isso, 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 não. Você errou por causa disso, disso, disso. E exatamente essa palavra que eu estava procurando, confirmar. O Jó, nesse capítulo, acaba de confirmando aquilo que a gente tinha interpretado no capítulo anterior. Que os caras chegaram lá para poder apontar o dedo para ele e não para poder trazer conselhos, falar, ó, isso, isso e isso, né? Não para poder ajudar, e sim para poder apontar o dedo. Pronto. Né? O Léo tava com um cara que queria dizer alguma coisa. Não, o Léo mesmo, o Léozeira. Ah, eu? É. Não, eu tô só... como diz um amigo meu, eu tô só digerindo. Tá só pegando. Digerindo aí que a galera tá falando. Eu tô só viajando aqui meu fantástico mundo de Léo aqui. Tá se munindo, né, primeiro, né? Tá pegando a primeira... Não, só tô viajando aqui. É interessante, porque Jó vira e fala assim, cara, se eu falo alguma coisa, tá tudo errado. Se eu não falo nada, tá tudo errado. E aí, vocês estão esperando o que de mim, né? É muito interessante isso, porque eu me vejo no lugar de Jó. Nós nos vemos em lugar de Jó em muitas situações quando a gente passa por alguma coisa do tipo. Então, as pessoas que nos conhecem sempre vai esperar de nós aquilo que elas entendem e conhecem de nós. Mas quando a gente for sofrer qualquer tipo de coisa ou estiver passando por qualquer tipo de momento na nossa vida onde as pessoas vão olhar para a gente e vai medir a gente com a régua delas, entendeu? Elas vão muitas vezes até levantar coisas e dizeres que muitas das vezes não condiz com aquilo que eles realmente conhecem de nós. Então, os amigos de Jó, é explícito isso, o texto se explica, entendeu? Então, assim, Jó falou aí, né? Como o Bruno acabou de ler, cara, se eu falo alguma coisa, sabe, vocês vão levar para esse lado, e se eu não falo, vai levar. Então, assim, em outras palavras, o que Jó fizesse não ia alterar a opinião das pessoas sobre a vida dele, entendeu? O que Jó falasse... Trazendo para o dia de hoje aquela velha história. Se ficar, o bicho pega. Se levar, o bicho come. Então, assim, tipo isso, né? Então, assim, é muito tenso, cara. A gente... Jó, ele não se baseou na opinião de ninguém, cara. Porque ele se conhecia em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele não via... Talvez Jó tinha certeza de que ele nunca viu nenhum dos seus amigos buscarem a Deus ou pagar, ou terem um relacionamento com Deus como ele tinha. Né, como a amizade de Deus. Então, assim, quando muitas vezes a gente escuta muita, desculpa a expressão, mas a gente escuta muita abobrinha dos outros, entendeu? E o pior de tudo é que quando as pessoas nos tiram do sério, quando a gente vai parar para ver o que elas estão falando, às vezes é tudo mentira. A gente ainda muitas vezes acaba dando ouvido para essas pessoas. Então, cara, é muito interessante isso aí. Vamos digerir mais um pouco aqui. Porque aqueles 3, eles viviam aquele mundo deles, aquele momento deles, né? Eles acreditavam em coisas, em certas coisas, e eles achavam que tudo que vinha de Deus
forma de castigo. Então, que Jó passou por tudo aquilo por um castigo. Eles não viam Deus como se fosse como um ser que ensina as pessoas através da dor, do amor, para nos moldar, para fazer com que a gente se fortaleça mediante a presença dele. Eles não tinham essa visão ainda, eles não estavam preparados para isso. Jó já era um visionário, ele era mais... Ele conseguia enxergar além daquilo que aquele momento estava fazendo. Por mais que todo o tempo fosse apontado para ele que estava errado, que ele precisava desacreditar, que ele precisava deixar a fé, que tudo seria resolvido se ele parasse de seguir esse Deus que ele tanto falava. Porque vamos falar, chegou um momento que eu já estava com o saco tão cheio, que realmente ele foi falar com Deus, né? Ele foi falar, mas não por nada, porque não, tem uma hora que você cansa. Mas em tempo algum ele blasfemou, ou ele amaldiçoou, ou ele a Deus, né? amoleceu na fé, né? Nós por mais... Pode falar. A Sheilinha levantou a mão aí para poder participar, e no comentário aqui do nosso chat aqui do Zoom, a Beatriz escreveu Jó 16:5, poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Por mais que a gente tente o tempo inteiro fazer a coisa certa, até nos olhos da nossa família, nós estamos sempre errados. Nunca nós vamos estar certos. Nunca nós vamos estar corretos. Posso falar uma coisa para vocês? Vou falar uma experiência minha bem rápida. Minha mãe teve câncer de mama e eu acompanhei, deixei de trabalhar, acompanhei a minha mãe o tratamento inteiro. Foram 2 anos de tratamento. Aí, chegou no final do tratamento, minhas tias viravam para ela e falavam: poxa, Maria, a Fabiana te ajudou em tudo. Quem? A Fabiana te ajudou em tudo. A Fabiana não fez nada. Era eu que levantava, era eu que pegava o carro, era eu que ficava com ela o dia inteiro na Zé Camargo, era eu que trazia para casa. Os 2 anos foram eu. Só que nos olhos dela, até hoje, eu não fiz nada. Entendeu? Eu não fiz nada. Então vai ser sempre assim. Por mais que você tente, que você mostre, não, eu sou, eu tento, eu não sei o quê. Perfeito nós não somos. Isso é fato e é verídico, né? Mas as pessoas vão sempre... Mas sobre isso, Fabi, eu falo um negócio assim, eu penso, né, uma coisa muito interessante. Quando a gente está passando por certa dificuldade, nós temos o dom de olhar para nós. Nós temos o dom de olhar e querer, muitas vezes, sermos reconhecidos na nossa dor. Né? Muitas vezes a gente quer, quando a gente está passando... Quando eu falo dor, eu falo de um problema no modo geral, entendeu? Eu não falo somente na dor física. Mas quando a gente está passando por algum problema, cara, a gente quer colo, a gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser mimado, a gente quer ser zelado, cuidado, né? Então, Jó, naquele momento, eu acredito que ele também queria ser reconhecido, e mesmo assim ele só estava tomando porrada. E em tempo algum, as pessoas, por mais... E outra, quando mais você está enfiado em um problema, às vezes o problema, por mais feio que seja, quem está de fora está vendo a sua dor, certo? Ela não está sentindo a sua dor. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, Jó, por mais que todo mundo estava querendo achar um culpado, né, e achar Jó como culpado dos problemas que ele estava passando, olha que legal isso. Cara, Jó ainda assim era quem tinha noção da dor, da dificuldade, do não entender o agir de Deus ou do calar de Deus. E as pessoas estavam querendo, todo mundo querendo ter olha, mas eu fiz isso, mas eu entendi isso. Olha, Deus está me usando para te entregar isso. Ele dá lição de moral, né, para ele, né? Que ele é perfeitão. Isso. E que todos querendo ser usados por Deus. Olha, talvez eles, o subconsciente deles, olha, eu viajando aqui, viraria para eles mesmo e falar assim: nossa, eu vou ser usado por Deus para entregar o que Deus tem para Jó. Olha, Jó, você é culpado do que você está colhendo porque você tem os seus pecados ocultos, porque você faz coisas na frente das pessoas que todos veem, mas nas costas ninguém fala nada.
ninguém vê nada, ninguém sabe no certo o porquê que você tem essa vida, entre aspas, né? Um pouquinho de inveja, um pouquinho disso e aquilo, daquilo que Jó tinha ou era. Eu então, aqui, o perfeitão, tô aqui para te salvar. Justamente, velho. Então, se nós olhamos sempre para aquilo que a gente faz, e na maioria das vezes aquilo que a gente faz, cara, nós até achamos que nós me colocando no lugar, né, dos amigos de Jó, muitas vezes nem toda ajuda que eu dou é bênção de Deus. Na maioria das vezes eu acabo atrapalhando a vida das pessoas achando que Deus está me usando. E muitas vezes Deus não está te usando. Muitas vezes você está achando que é Deus, mas você está se permitindo ser ferramenta nas mãos do diabo para ele fazer a sua vontade. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas olhando para nós, para o nosso egoísmo, certo? De querer ser pegando a gente como referência, como exemplo, né, da nossa vida, justamente, cara. Boa. Agora lembrei isso aí aplica a várias coisas da nossa vida. Olha só, aplica ao trabalho, aplica à família, aplica ao seu relacionamento conjugal, ao seu relacionamento na igreja, o seu relacionamento com líderes. Então, muitas das vezes, cara, pensa você aí sobre as suas ações. Quantas foram as vezes que você fez algo muito bom, um reconhecimento fantástico para você e para as pessoas que vissem você fazendo aquilo ali, e você achou que ia dar às pessoas e não a Deus? No fundo, a gente sabe. Quando a gente quer atrair a atenção das pessoas, olha, eu vou fazer isso aqui, é igual a gente faz diante de Deus. Olha, Deus, eu subi no monte, hein? Durante 7 dias essa semana. Eu orei, fiz jejum e oração eu cortei o meu brigadeiro. Deus, eu tô tomando banho na água fria já tem 15 dias. Certo? E muitas vezes nós queremos ser abençoados e reconhecidos, assim como os amigos de Jó na presença de Deus. Mas aí eu e meus botões aqui, viajantes, né? Ó, deixa a Sheilinha falar, que a Sheila faz tempo que levantou o bracinho dela ali. Ó. Tá ali, a mãozinha levantada. Fala aí, Sheila, por favor. Eu tô anotando, senão eu vou esquecer. Espera aí, é porque assim, na hora... Você joga depois lá no grupo do Telegram, por favor, viu, pra gente fazer o nosso resumo. Eu não anoto nada, velho. A maioria das vezes que eu tô na live, eu tô dirigindo. Tá tudo certo, né? Tem essa parada. É assim mesmo, Sheilinha, é assim mesmo. Então, sabe por quê? Porque na hora que vocês falaram assim sobre isso, na hora, assim, nossa, eu tenho me identificado demais com o livro de Jó. E na hora eu me lembrei de uma situação que mais ou menos assim, né? Que quando as pessoas que te cercam, eu tô no escuro, tá, gente? Só um minutinho. Eu anotei aqui rapidinho, que as pessoas que te cercam, né? E que elas não podem fazer nada por você num momento de enfermidade ou pela sua situação, elas acabam te devolvendo a responsabilidade, né? Aquela, no caso, assim, entre parênteses, assim, de compaixão, porque às vezes é tão pesado para essa pessoa ter que cuidar de você, ter que fazer algo por você, que ela não tem nem energia para isso, né? Ela gostaria, mas ela fica tão pesado, sei lá, por conta do que, às vezes, sei lá, algum bloqueio, alguma coisa, que ela te devolve essa responsabilidade com a justificativa, tipo essa aí que foi falado, né? Que, como se Jó que tivesse feito algo para Deus, então ele está naquela situação porque ele causou, ele criou, né? E, na verdade, o que a Fabi falou, eu entendo perfeitamente, porque assim como não é fácil você ser paciente, também não é fácil ser cuidador, né? Então, tipo assim, eu me identifiquei demais com essa palavra aí. Cara, isso é muito poderoso que você está falando, Sheila. Tem gente que realmente, sabe, que tenta consolar, mas tem aquela sensibilidade de um rinoceronte, né? Não sabe falar uma palavra de conforto, não sabe chegar e dar um carinho, e aí fala uma coisa e joga uma pedra na cabeça ainda, né? E ao invés de levar conforto, né? E todas as pessoas, que no caso dele faz aqui, já chega metendo o pé na porta e apontando o dedo. Então, achando mas você sabe que ele, a vida dele... Pode falar, desculpa.
sabe o que é mais interessante? Que nessa situação, numa situação assim, que acontece que se você vê de fora, você já pensa assim, eu ia ficar na maior depressão, mas é muito impressionante como o enfermo, ele acaba criando uma força tão grande que ele acaba ensinando o acompanhante, o cuidador, a cuidar dele de alguma forma. É como se nascesse assim você uma força maior do que de quem cuida de você. Então, assim, acaba que você observa que o mimimi está mais, às vezes, em alguns, né, entre aspas, assim, alguns cuidadores, do que no que o próprio doente. E não é generalizando, não, porque tem muito cuidador que faz pelo enfermo coisas assim surreais. Não estou generalizando aqui, mas assim, coisas que a gente vai observando ao longo dos desafios da nossa vida, né? Sim, mas tem sim. Isso aí é muito evidente. Eu trabalhei por muitos anos na área de saúde aqui na Alemanha, e o que eu mais vejo é as crianças com deficiência, seja mental ou no corpo, né? Elas me ensinavam muito mais do que eu a elas. Me ensinavam muita coisa, a ter paciência, a observar mais, a ter mais compaixão, a ter mais carinho, a ter mais sensibilidade em relação a cuidados, né, do corpo também, sabe? E aquela coisa, né? A pessoa que é chamada de paciente, né? Mas às vezes os cuidadores, sabe, é que tem que ter paciência e não tem. E aprende com os pacientes, realmente, isso que você falou, sabe? A ter paciência e ter tranquilidade, ter conforto. Porque eu vou falar para você, viu? Não é fácil para uma pessoa no sistema de saúde, seja no Brasil, seja na Alemanha, é uma correria do caramba, dependendo de onde você estiver trabalhando, né? Eu acredito que no Brasil, no SUS, principalmente agora, nesse momento agora, as pessoas que estão cuidando, os enfermeiros, coisas do tipo, né? Eles correm para cima e para baixo, dormem mal para caramba, problema de contaminação. Enfim, aqui perto de casa, no asilo, por exemplo, tiveram 20 pessoas, 20 pacientes foram contaminados, sabe? E 20 foi mais de 40 pessoas no total que foram contaminados, né? Então, imagina só, né? Se as pessoas, por exemplo, as famílias tiveram desses idosos que estavam lá, tiveram que entrar em ação, né? Tiveram que ter empatia. Imagina se eles viessem assim, colocando a mão na porta, chegando na porta do asilo e falando: vocês não cuidaram direito dos nossos idosos aqui, olha só o que aconteceu, né? Muito pelo contrário, a mobilização foi bem comovente como eles se mobilizaram, né? Caso que ao contrário aqui, o que ele faz, na verdade faz, né? Ele fala, as pessoas agiram exatamente como o Jó descreveu aqui, né? Que os amigos dele não tinham feito para com ele. Isso é muito poderoso, isso que você acabou de liberar. Ado, olha só, aqui no versículo 4, quando Jó fala, né, que fala para os amigos: vocês estão me acusando. Se eu estivesse no lugar de vocês, as palavras que você olha, lê aí, porque eu no italiano faço, porém a minha tradução é bem clara. Falaria eu também, como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. E aí o 5 também, repete o 5. Antes vós fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abandonaria a vossa dor. Entende como já disse? Se eu estivesse no lugar de vocês me dissessem tudo que vocês me disseram, e se eu consolasse, né, dissesse: tá bom, tadinho, ou então acusasse, ia melhorar a situação de vocês? Na verdade, ele quis dizer sim, né? Em outras palavras, vocês não estão colocando na minha pele aquilo que eu estou sentindo. Porém, a confiança de Jó permaneceu, né? Que realmente mostra que, meio a toda essa acusação, Jó, naquele momento, ele teve o equilíbrio
para dizer tudo aquilo que a gente estava falando aqui antes. Eu, tipo, como dizia Paulo, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem sou eu em Deus. Não adianta todas essas acusações, porque andando a respeito dessa crença de Jó. O Julimar está com a mão levantada aí, tá, pessoal? Só para poder, que eu estou moderando aqui, só para poder entender, porque o Julimar faz tempo que está com a mão levantada. Então deixa ele falar, ele não falou? Julimar, a palavra está contigo aí, brother. Se quiser cumprimentar. Vamos lá, eu estou aqui ouvindo vocês e meditando no que aconteceu, dos fatos aí do capítulo que foi lido. E para você que está no YouTube, não esqueça de dar uma curtida aí e também se inscrever no canal, viu? É preciso fazer isso para a gente poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, vamos lá. A gente está numa ótica de enxergar, né, a situação de Jó e os conselhos dos amigos, certo? Vocês concordam ou não? Sim. Sim. Nós estamos nessa ótica aí, nós estamos enxergando nessa ótica. Agora, o que me vem de ensinamento aqui com esses primeiros versículos? Que não é pelo muito falar que nós vamos ajudar alguém. Nós temos que ter empatia. Boa. O que Jó queria? O que Jó precisava? Jó precisava de alguém que colocasse um remédio nas suas feridas, um bálsamo. Jó precisava que alguém chegasse lá com uma planta amassada, né, um hortelã amassado, e passasse nas suas feridas para que amenizassem a sua dor das suas feridas na sua pele, e, ao mesmo tempo, ele sentisse que ele estava sendo cuidado com carinho, com amor, com dedicação, e não com pré-julgamentos. Porque o que mais acontece hoje são pré-julgamentos. As pessoas julgam pelas situações das quais as outras estão vivendo ou que elas mesmas estão vivendo. E foi o que aconteceu. O que nós aprendemos com isso? Que antes de você tomar qualquer atitude, antes de você falar qualquer coisa, lembre-se que outra pessoa já pode ter falado, foi o que o Jó falou, olha, eu já ouvi tudo isso que vocês estão falando aí, vocês não acham que vocês estão falando muito, vocês não acham que vocês estão falando demais? Se coloquem no meu lugar. Se eu me colocar no lugar de vocês, eu não vou agir como vocês, eu vou agir diferente. Você entendeu? Olha a percepção de Jó e olha o que nós estamos vendo de fora a situação. Então, isso traz a nós um ensinamento muito forte de tratativas com situações, com pessoas, com todos que estão à nossa volta, porque, gente, o que Jó passou com relação à enfermidade, com relação a essa situação desse contato dele com essa enfermidade, com essas perdas, todo mundo passa hoje. E eu diria hoje mais forte ainda, por causa da doença que está no mundo. Então, assim, nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber falar com as pessoas e usar mais os ouvidos. Ou seja, é melhor a gente ficar perguntando em que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, do que a gente ficar falando, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, olha, é pecado, é isso, é aquilo outro, você não deu dízimo, você não fez isso, você não fez aquilo outro. Para, reflete, se coloque no lugar da pessoa, entenda o que ela está passando e, ao mesmo tempo, procure saber o que ela precisa de verdade, procure conhecer no íntimo dela o que ela está precisando, e só vai saber isso através de perguntas. Isso é o que Deus colocou no meu coração agora para falar para vocês. Maravilhoso demais, cara. Ó, e aqui no chat aqui, ó, tem vários insights, você está escrevendo demais aqui, ó. Eu vou ter que ler aqui só para poder, porque tá muito maravilhoso isso aqui, ó. A gente pede pro pessoal colocar aqui os insights aqui no nosso chat do Zoom.
E tem vários insights, ó. O Leandro escreveu aqui: os dias que eu me vejo só são dias que eu me encontro mais. Caraca. Acho que é Rodrigo Amarante que chama o cara, né? É, um trecho de uma música aí. Ah, tá. Na hora que falaram isso, eu lembrei. Foi exatamente isso. Eu acho que eu sei quem que é o Rodrigo Amarante. As pessoas só querem ser ouvidas. Saber ouvir é uma arte. Escreveu a Paula. Caraca. Olha aí, ó. O Julimar tá bom, esse aqui, ó. A Fabi escreveu aqui, ó. O espírito que alcançou a estabilidade é aquele que é dado ao perdão sem vaidade, ao que confia sem comércio, ao que ama sem restrições. O equilíbrio dos sentimentos é a garantia para a paz da consciência. Eita! Segura. Olha só isso aqui, ó. Sheila escreveu também, ó. Até porque o cuidador também adoece. Não é fácil ser mulher de Jó. O interessante, Oado, é que quando uma das principais formas de aprender na vida é ensinando. Você já reparou isso? Quando a gente vai ensinar algo novo para as pessoas, certo? Quando você quer aprender algo, a melhor forma que tem é você começar a passar para outras pessoas próximas de você o que você está aprendendo. É uma das técnicas de memorização. Então, quando você fala algumas coisas, ou ensina algumas coisas para as pessoas, para você memorizar isso, certo? A gente usa muito dessas técnicas, né? Só que olha que legal, olha que interessante. Quando a gente... Estou ouvindo aqui para o quarto que o pessoal está conversando ali na sala. Quando a gente... quando você vai passar algo para as pessoas, né? Igual o Jó. Jó, ele queria e ele precisava de uma resposta em cima de algo que ele não... Cara, ele estava buscando em Deus essa resposta, né? E todas essas coisas aconteceram... Tô querendo ligar as luzes aqui, mas tá difícil. Espera aí que... Aí, agora foi. Pronto. As coisas que aconteceram uma das coisas que eu presto muito desculpa é porque às vezes quando eu vou fazer outra coisa eu desvio um pouco o foco, mas vamos lá, voltar aqui para o foco. Quando a gente faz, por exemplo, um negócio muito interessante, quando você vai passar algo para as pessoas, você consegue internalizar aquilo ali de uma forma maior, certo? Quando você vai cuidar das pessoas, certo? Quem está cuidando, quem está tratando, quem está fazendo o bem para aquelas pessoas, são as pessoas mais ministradas. Às vezes eu lembro que quando meu pai estava enfrentando um problema do câncer dele e eu estava no hospital cuidando dele, ajudando ele, foi tão forte que quando eu olhava aquela situação dele, Deus o tempo inteiro ministrava na minha vida. O carinho, o cuidado, o zelo. Quando eu fazia um trabalho com as crianças no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, as crianças com câncer, cara, a minha vida mudou porque eu comecei a ver a dor das pessoas com outros olhos. Por mais que a gente tenta e a gente coloca no lugar das pessoas, e por mais que a gente tenta entender as limitações e as dificuldades de cada um, cara, é um exercício muito bonito e muito forte, que você pode até tentar colocar no lugar da pessoa, que mesmo assim vai ser difícil, certo? Você conseguir sentir o que ela sente. Então, assim, só de você já estar disposto a ouvir, a Bíblia nos ensina, no livro de Lucas, que Jesus fala que o maior de todos os dons, certo, é ser servo, né? Então, se você é servo e você serve alguém, né? Se você está disposto a ajudar alguém, né? Se você puder trocar tudo aquilo que você e faz e tem como título, todos os seus títulos, por algum posto na presença de Deus, seria servir. Então, essa servidão é uma das coisas mais gostosas que a gente aprende na palavra de Deus. Porque você servir, cara, é você se curvar, é você baixar, é você se colocar no lugar dos outros. É um princípio, né, mano? É um princípio, cara. Da mordomia, no entanto, cara. a gente tem uma história fantástica na Bíblia, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, né? E aí a gente vê o tempo inteiro Marta cobrando Maria, né? E ela servindo Jesus, servindo todo mundo, e ela ainda vira para Jesus achando que estava fazendo certo e fala: mas mestre,
Por que você não fala para ela levantar e servir também? E estou muito cheia de trabalhos aqui, por que ela não vem me ajudar? E aí Jesus vira para ela e fala, olha, porém, contudo, tudo que você tem feito e escolheste, Marta escolheu o melhor e o maior de todos os dons. Quero o quê? Quero poder estar perto de Deus, para poder ouvir o que Deus estava falando, deixando os afazeres de lado, enquanto Maria servia todo mundo, trabalhava para servir todo mundo, Marta estava aos pés de Cristo, né, ouvindo, aprendendo. Então, muitas das vezes, nós temos que aprender que servir também é como o pastor falou aí agora, é o ouvir. Né? Cara, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, saca? Ouve mais, fala menos. E se for abrir a boca, que seja palavras de bênçãos, né? Palavras de poder, palavras de encorajamento, palavras de, sabe, faz parte daquelas linguagens do amor que eu coloquei aí, né, do livro. Então é muito legal, é muito bom entender dessa forma e ver dessa forma. Então, se você quer agradar a Deus, começa a ser servo. Serve as pessoas à sua volta, em tudo que você fizer, que você vai ver. Cara, a gente vai longe. Cara, tem uma frase muito poderosa que eu escutei esses dias atrás e eu fui procurar saber, não é de um autor, de uma pessoa, é bíblico, mano. Que quanto mais você fala, mais perto você está de dizer uma besteira. Provérbios, né? Provérbios. Eu fui procurar isso, eu estava lendo Provérbios, eu estava vendo, essa frase é muito maravilhosa, de um autor, e sei lá, de alguém que tinha falado isso aqui e estava escrito como se fosse de uma outra pessoa, entendeu? É aquela velha história do ouvir, né? Certa vez um sábio pediu para um aprendiz, falou assim, olha, eu quero que você vá lá numa floresta e ouça a floresta, e vem aqui e me diz o que você ouviu. Né? Aí o aprendiz foi lá, 10 minutos depois voltou, o senhor sabe, eu escutei os passarinhos cantando, eu escutei isso. Não, você não escutou a floresta, vai lá. E o camarada ficou nervoso. É claro que eu estava lá, eu escutei os passarinhos, os ventos, enfim, era a floresta. Ele pegou assim, não, você não escutou, você escutou ruídos da floresta. Eu pedi para você escutar a floresta. Ele pegou e voltou, né? No intuito assim, bem nervoso. Poxa, eu vim aqui já escutei a floresta, já é os passarinhos mesmo, é o ruído da floresta. E ele pegou e começou a analisar o ruído, o ruído que a floresta fazia, que era totalmente, né, do que ele tinha descrevido antes, de falar do que era o som dos pássaros, daquilo. E ele pegou e captou a mensagem do mestre dele, pegou e voltou. Olha, eu escutei a floresta dessa vez. Aí o mestre dele falou assim, realmente agora eu posso ver que você escutou, porque até a sua atitude mudou em relação do ruído que você ouvia antes, que vinha da floresta. Então, se eu te perguntar hoje o que você tem ouvido dos outros, é realmente ruídos ou sons que a pessoa passa para você na necessidade dela? E o interessante é que Jó, né, cara? Jó, ele não estava passando para as pessoas o que ele sentia. Né? Tanto ele se a gente for olhar nesse contexto, que ele não passava, no versículo 6 e 7, eu acho, 7 e 8, ele fala que o testemunho dele era o estado físico que ele já estava. Olha que forte. Né? Eu não preciso falar nada para vocês, o meu testemunho está falando por mim. Olha a minha situação, olha para mim. Vocês não estão vendo? É? Ô cego, enxerga aqui, ó. Tipo, olha como é que é muito forte, cara. Eu preciso escutar isso de vocês. Isso aí eu já sei também. O testemunho maior aqui, olha a minha figura, olha o meu corpo. Como é que tá? Sabe o que isso me lembra, Bruno, que você está falando? Aí eu acho que o Josimar, né? O Julimar falou aí da empatia que o outro não estava tendo. E às vezes a gente também não tem essa empatia, porque a gente não tem o discernimento maior de sentir aquilo que o outro está sentindo.
A gente não tem essa capacidade da leitura emocional do outro, né? Hoje a gente até tem, mas naquela época, que capacidade eles tinham? Mesmo, você fez errado, você tem que sofrer mesmo aí, ó. Acredito que aí seja a intenção, né, cara, do Elifaz, aí dos amigos de Jó, era outra intenção, né? Quando você vai... A intenção deles ali, como a gente já discutiu alguns dias para trás, a Fabi, eu acho que falou assim, olha, quem estava ali acusando era realmente Satanás, usando a boca dos amigos, né? A gente percebe isso no final do capítulo 14 e 15, mais no 15, quando as perguntas que faziam era uma pergunta de sagazes, né? Tanto é que, se a gente voltar lá no início, quando fala que Satanás foi junto a Deus, né? Falou assim, olha lá o seu servo, né? E começou ali. Aí, numa tal de querendo responder para Deus, enfim, os amigos responderem para Deus na figura de Jó, tá vendo? Olha, esse é o camarada que você está falando, que te honra. E mesmo ali naquele momento, como diz assim, não perdeu o ponto da meada, não. Aquela coisa da trave nos olhos do outro, né? A gente fica apontando o erro dos outros, escreve da nossa trave. Diz que o outro é cego, mas esquece da trava que está nos nossos olhos, né? A gente não vê com os olhos que deveria da empatia, né? De ver, de tentar entender o que aquela pessoa está passando naquele momento, né? O foco era fazer ele cair, né? O foco era fazer ele cair. Então, ninguém, em momento algum, iria passar a mão na cabeça dele, né? Uma vez que Satanás foi pedir autorização para o Senhor para poder mexer na vida dele, como alguém ia lá para abençoar, sendo que ele estava sendo atacado por o maligno, entendeu? Porque ali era um ataque psicológico. Cai a casa, mata os filhos, perde isso, perde aquilo, e o cara ainda não faz nada, então alguém tem que ir lá colocar o dedo dentro do olho dele. Pô, meu, e aí? Você vai continuar assim forte? Peraí, eu vou te cutucar, porque tinha que ser alguém usado. Os 3 foram usados, entendeu? É fato isso, né? E aí, antes também, que se a gente for colocar nos dias de hoje, para nós mesmos, tem pessoas que nos minam a todo momento. Será que você realmente é capaz? Será que você vai fazer isso? Cara, sabe o que eu fico pensando às vezes, assim, ó? Você já viu a responsabilidade que é de um cara milionário, de um presidente de uma empresa, de um cara que tem, sabe? Eu vou pegar o exemplo aí, cara, por mais que alguns não gostem e tal, mas imagina a responsabilidade em cima do Bolsonaro aí no Brasil, cara, de um presidente de um país, sabe, de uma autoridade máxima, talvez de um rei, de uma pessoa ou outra do tipo. Só tá apanhando. E aí, cara, você consegue ver... E você começa a ver da pressão que é e o que é ser um líder. Né? Agora imagina sobre a vida de Jó, que Jó ele era um líder. Ele era um cara muito respeitado, ele era um cara muito rico, né? Talvez um dos bilionários da época, vamos pôr, um dos milionários na época, né? Então, a responsabilidade, a visão sobre a vida de Jó era algo tremendo. Todo mundo esperava algo dele. Jó era o tipo de pessoa que ele não esperava muito das pessoas. E na hora quando ele esperou, ele não encontrou o que ele nunca tinha esperado. Quando você se torna uma pessoa formadora de opinião, você tem que tomar muito cuidado com até mesmo o que você posta, o que você fala. Já para trás eu vi o Neymar dando uma entrevista, o Cristiano Ronaldo, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, olha, o pessoal perguntou para ele, Neymar, Cristiano, Ronaldo, por que você não foi no aniversário do fulano de tal, assim, se assado, e você não postou nada, não falou nada e tal? Aí ele virou e falou assim, olha, tem coisas que mesmo concordando,
eu não posso tomar atitude sobre, porque a repercussão é maior e eu posso prejudicar ele. Ele está falando sobre o aniversário na casa de um amigo dele, sabe? Então, assim, muitas das vezes, quando você tem esse poder de notoriedade ou poder de, não sei se eu estou falando certo, se tiver, vocês me corrigem aí, sabe? Mas quando você tem esse poder de persuasão, de um poder de ação maior, saca? A responsabilidade sobre os seus ombros é algo muito grande. E você, quanto mais conhecido, mais poderoso você se torna, menos são as pessoas que você... Que legal isso. Porque imagina, você é um cara muito rico, se você for ajudar a necessidade de todo mundo, você não vai conseguir e você vai quebrar. Se você tiver a sua empresa e for colocar a sua família inteira para trabalhar, para ajudar a sua família, a visão da sua empresa, ela pode ser desviada. Cara, é muito... Aplica-se a tudo nos dias de hoje, sabe? Então, assim, olhando para a vida de Jó, ele esperava uma resposta de Deus, que foi o que levou ele buscar e parar até mesmo para ouvir o que as pessoas estavam falando. Por mais que era um monte de coisa negativa, um monte de asneira que o pessoal estava falando, Jó parou para ouvir. No entanto, ele ouviu mais do que falou. A palavra de Deus no livro de Provérbios diz que uma resposta branda, certo? Desvia-se o furor. Ou seja, quando você fala manso, certo? Numa hora tensa demais. Você já viu quando as pessoas estão brigando? Mas você não sei o que e tal, e briga, e se o outro fala, não, isso não é verdade, começar a discutir, inflama o ambiente, certo? Agora, se o cara chegar, mas e pôr o dedo e falar tudo, igual já falou, vocês não estão vendo? Meu próprio corpo é o testemunho do que eu estou vivendo. Vocês não estão vendo? Essa experiência da fala branda, às vezes eu faço aqui na minha casa com os meus meninos, dois brigando e gritando um com o outro, menino, né? Eu chego e começo assim, só mexer a boca às vezes, sabe? E eles param para ver o que eu tô falando. Às vezes, tipo assim, o que ele tá falando? Peraí, deixa eu parar o que eu tô fazendo aqui agora para ver o que ele tá falando, que eu não tô ouvindo ele falar. Ou ele tá falando muito baixo. Aí a briga cessa. E é simples, porque se a gente parar para observar, cara, o livro de Provérbios, que é tido como o livro da sabedoria, ele nos ensina muito bem essas coisas. Só que, por exemplo, irar-se não é pecado, mas é pecado se você continuar irado, você permitir ficar por muito tempo na ira, né? Então, assim, você ter raiva de algo não é pecado. Cara, Jesus, quando entrou naquele templo lá, que ele saiu quebrando tudo, você acha que Jesus estava alegre? Entendeu? Jesus é o momento, né? Quando se então, fala, assim, é necessário que se ire para mudar algumas coisas. Agora, permanecer na ira, justamente, já é outra conversa, né? Justamente. E a mesma coisa... Não se ponha o sol sobre a sua ira, não é? Tem um versículo que fala isso. Tem. E a mesma coisa na dor. A mesma coisa aplicava à alegria ou à dor, a algum outro sentimento que nos incomoda. Cara, com certeza, Jó já devia estar perdendo a paciência de tanta dor, de tanto incômodo no corpo que ele estava sentindo e na alma. Sim. Certo? Então, assim, é muito legal quando a gente para para observar ele estava com a mente blindada. coisas. Não é que ele estava com a mente blindada, ele estava tão ligado em Deus que a mente dele ainda estava funcionando legal, né? Você vê nas respostas. Eu vou te falar um negócio que... Porque não foi a primeira vez, né, Léo, que os caras chegaram a Jó, né? Essa é uma segunda ou terceira vez no livro de Jó que os caras chegam para atormentar ele, né? E o Jó replicou os caras de novo. E tem uma frase, depois você continua, por favor, não esquece. Tá tendo pode falar. Tem uma frase que diz que é muito poderosa, que me faz escutar as pessoas mais ainda e ficar mais tranquilo, com o coração mais leve. Que é, quanto mais você discute com uma pessoa idiota que não tem nada na cabeça, que só está ali só para poder discutir, quanto mais você discute com ela, ou fala com ela alguma coisa, ou replica essa pessoa, mais munição você está dando para ela para te atacar. Porque das palavras que você libera que ela usa de munição para usar contra você. Porque ela vai reverter tudo aquilo de que volta a você. Então, se você não pode falar nada, cara, vai morrer ali o boi, entendeu? Vai ficar ali. Eu acredito que ele se afrontava. Eu acredito que ele se afrontava.
Eu acredito que quando ele queria se irar, ele mesmo se afrontava, ele mesmo guerreava contra os pensamentos, contra os sentimentos, contra aquilo que ele estava sentindo. Para quê? Para ele não cometer nenhum pecado. Imagina, apesar de tudo que ele estava passando, ele tendo que derrubar o seu próprio gigante, né? Que a gente já falou sobre isso. E olha que legal, se a gente trouxer para os dias de hoje... era justamente, o que eu estava falando era justamente sobre o fato do tanto que Deus preparou a Jó durante todo o seu relacionamento na caminhada, para que ele suportasse muito bem o que ninguém suportava. Sabe? Então, assim, o relacionamento, se a gente parar para observar esse grupo aqui, o conhecimento, os dados a ser compartilhado, né? Esse compartilhamento de saber dando um pouquinho de cada um e pondo num papel e aumentando o nível de todo mundo. Será que Deus vai nos usar onde? Será que Deus vai nos levantar em cima de quê? Qual que é o próximo passo nosso? Porque Isso aqui, cara, tem gente espalhada no mundo inteiro. Né? Isso aqui não começou simplesmente assim, um sonhou, vamos tentar, vamos fazer com a barriga, entendeu? As coisas estão acontecendo. Cara, somos 8 nações, né, mano? Aqui já conectado aqui no nosso 8 nações, você imagina? Saca? E assim, nós somos esses, como falam, diplomatas, né, do reino de Deus por onde a gente passa. Nós somos esses representantes. Agora, o que Deus preparou a Jó para ele viver lá na frente, que a gente já sabe, né? Por mais que a gente está estudando aqui atrás ainda o livro de Jó, mas o que Deus estava preparando para Jó era algo bem maior do que ele vivia. E o que Deus está preparando para nós aqui, para os dias de hoje, colocando esse contato diário com a palavra de Deus que nos aproxima dele, colocando, exercitando a nossa fé, adquirindo conhecimento, sabedoria. Cara, isso aí é a coisa mais, como diz, a cereja do bolo. Qual que é o nosso próximo passo? Qual que foi o próximo passo de Jó? Então, Deus às vezes está nos preparando para viver algo bem maior que a gente ainda não viveu, assim como ele fez com Jó. É muito forte isso. Pois é. Olha, se fosse para eu ser um personagem da Bíblia, eu queria ser José, sabia? Gente, eu sou apaixonada por José. Eu queria ser Pedro. Sério? Queria chegar mutamba no povo. Mano, sabe o que é doido? Vocês falando isso aí, eu quero ser José, eu quero ser Pedro, cara. Eu escutei um tempo atrás, Rodolfo Abrantes, cara. Eu amo a vida desse cara, mano. Eu amo ele também. Ele será advogado de Jó. Alguém viu essa pregação dele? Eu vi. Mano, muito poderoso, né? Ô, Leozeira, depois você fala, por favor, um pequeno resumo, cara. Porque provavelmente você teve pegado várias chaves. Fala, por favor, por que ser Pedro? E depois você, porque ser José, Fabi. É muito poderoso isso. Assim, é difícil falar, né? Mas eu falo assim de Pedro, uma porque ele caminhou com Cristo, né? E outra porque ele foi o cara mais apaixonado em Cristo. Então, eu queria manter os meus olhos em Cristo e me ver afundando nas águas. É que muita gente fala de Pedro. Saca? Muita gente fala de Pedro, sim, né? E a história de Pedro, cara, ela é refletida até hoje, né? Então, aonde você vai, igual a própria igreja foi fundada em cima da pedra de Pedro, né? Então, Pedro teve uma amizade com Deus muito gostosa. Mas aí eu também olho para Davi, cara, e falo, mano, eu queria ter a excelência que Davi tinha em pôr a mão e querer fazer todas as coisas que ele fez. Se o cara tocava, ele era o melhor. Sabe? Se ele ia guerrear, ele era o melhor. Tudo que o cara fazia, mano, ele se preparava e dava o melhor dele. Então, tipo assim, eu não tenho esse dom. O Davi tatuado aqui, mano, por causa disso, cara. Porque eu sou muito fã do Davi, cara. Desse negócio de derrubar um gigante a cada dia, sabe? Essa imagem de derrubar um gigante, cara. Acho muito poderoso, mano. Muito massa. E a chave de Pedro principal, cara, é o seguinte, cara. Isso que você falou assim, que eu acho. Muita gente aponta o dedo. Porque Pedro traiu Jesus, sei lá o quê, mano. Era assim que tinha que acontecer. E outra coisa, olha a fé de Pedro. Muita gente fala de Pedro. Mas Pedro caiu na água. Mas Pedro foi o único que falou, Deus deixou que andou sobre as águas com Jesus. Né? Muita gente fala, cara, mas o pessoal não entende isso. Olha a dinâmica da parada. Né? Pode ser que ele tenha... A Bíblia fala que depois a sombra de Pedro, cara, curava. Você tem noção? Vai vendo, mano. Você chegar assim, só de você chegar perto da pessoa. Existe um livro, brother. É a coisa mais louca. Existe um livro que chama Jesus e as Estruturas de Seu Tempo. E lá nesse livro fala sobre Pedro, que é a unção que havia em Cristo
também havia em Pedro. Em Pedro, Vai vendo. justamente. Tanto é que cita lá, né? Quando Pedro e João saindo do templo, uma pessoa paralítica para eles, né? Qual é a resposta de Pedro para aquele paralítico? Eu não sei, anda, vai, mano, caminha aí. Não tenho ouro nem prata. Olha, não tenho ouro nem prata. Eu tenho, eu te dou. Eu te dou. Levanta-te e anda. Nossa. E o sujeito é relatado que ele andou. Então, quer dizer, Cara, ele Pedro era sanguíneo, tinha sabe, algo. Ele era forte demais. Pedro tinha algo que era Jesus. Eu acho. E os aventais dele curava. A sombra de Pedro curava, gente. Imagina que loucura. O poder disso, pessoal. Ó, o chat tá bombando, tem que ler aqui o nosso chat aqui no Zoom. A Fabi, você quer falar de José aí um pouquinho ou quer que eu leia o chat? Não, na verdade, assim, eu queria ser José pelo seguinte fato. O José, ele perdeu a mãe muito cedo e eu praticamente nunca tive a minha mãe do meu lado. Então, assim, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E o José, ele era totalmente apegado ao pai. Com relação aos irmãos, bom, todo mundo sabe que os irmãos aprontaram com José, né? Venderam para os mercadores, jogaram ele dentro de um poço, mentiram para sua família. Bom, meus irmãos, eles não fizeram isso, mas tudo que eles puderam nos prejudicar financeiramente quando meu pai faleceu, roubar e etc., as coisas que nós tínhamos em Bauru, eles fizeram. Amém. Glória a Deus para eles. E assim, José, por mais que ele conquistou o Egito, por mais que ele virou um líder naquele lugar, o que é mais bacana, assim, ele não se vingou dos irmãos, ele poderia ter feito isso, eu também poderia ter feito isso, poderia ter me vingado dos meus irmãos e nunca fiz, porque eu consegui reconquistar tudo que eu queria, e eu acho que até ter mais do que meus irmãos têm hoje, eu consegui ter, e poderia ter feito para eles muito, e na verdade não fiz, né? Então, assim, eu vejo muito isso no José, e o sonho, eu não paro de sonhar. Todos os dias, eu estou sonhando com alguma coisa, estou buscando alguma coisa, e José era assim. Então, assim, o mais legal que eu acho, que ele nunca se engrandeceu, né? E eu também, por mais que eu tivesse conquistado tudo que eu quis, eu nunca, para mim, foi, sabe assim, foi coisas que aconteceram, porque eu sempre batalhei, sempre lutei muito para chegar em algum lugar, cheguei, mas não para, sabe, foi para mim mesmo. Para ninguém, né? Foi para mim, mas e para os outros, porque sempre que eu tive, eu dei, eu vivia, né? Fazendo para os outros. É por isso que nunca te faltou nada, Fabi, porque a arte do multiplicar está no compartilhar. Então assim, eu me espelho muito em José, amém. Eu me espelho muito em José por causa disso, me vejo muito nele, sabe? Então, mais seria isso, um resumo bem breve, bem rápido. Mas é maravilhoso isso aí, porque a gente se vê... Mas eu conto a história de José inteirinha, se quiser. Não, mas é que tal. A gente vê na nossa vida... Você vê, é tudo... Aquilo que a gente passa há milhares de anos, ou centenas de anos atrás, o pessoal já tinha passado por isso aqui. A gente não está sozinho. A gente se vê muito em exemplos de Jó, por exemplo, aqui a Sheila falou um monte sobre isso aí, como ela se vê aqui em Jó. Eu, por exemplo, me vejo também na situação de Davi, é por isso que eu me identifiquei com ele, acho ele muito massa, porque o cara, né, desacreditado, ninguém acreditava nele, ele chegou onde ele chegou, entendeu? E eu me vejo muito nisso aí também, de falar, você não é nada, você é alienado, você não vai dar em nada, papá. Eu vim parar na Alemanha, estou 17 anos aqui, estudei aqui na Alemanha, sabe? Cheguei em um lugar onde jamais imaginaria ter chegado, sabe? E isso é só o começo, imagina só. Mesma coisa, e a mesma coisa com você, eu não paro de sonhar, não paro de ir para frente, entendeu? E eu acho que a gente se identifica com esses personagens da Bíblia, então é muito importante você olhar ali para dentro, porque você vai extrair um monte de coisa para a tua vida, é muito poderoso isso aqui. E esse nosso encontro aqui, você que está assistindo aqui no YouTube, evidencia isso, é muito importante, é muito bom trocar essa figurinha. O nosso chat, tá bom? Deixa eu ler aqui rapidinho, desculpa. Tem várias coisas aqui escritas aqui, meu Deus do céu, nossa, bom, bora. É bom demais o fluir, né? Olha as sementes sendo liberadas aqui, ó.
Eu sei que você está assustado porque hoje foi um negócio frenético demais aqui. Ô, Leandro, lê por você. Lê você, por favor, meu irmão. Lê você, por favor, meu irmão. Tá, vamos lá. Eu vou ver. Não lembro onde você parou aí. Eu lembro aqui, ó. A partir que o Xerinha falou aqui, ó. Exatamente isso, Julimar. Qual horário? Exatamente assim. Uou, aí a partir daí. Ah, tá. Aqui, Aí a partir de você mesmo. Ouvir era muito diferente de escutar. É a nossa thumb de hoje. Calma aí. Ah, aqui sim. Vamos lá, vou ler meio corrido, assim, ó. Seja breve para ouvir e tardio para não falar. Ensinar é aprender. Ouvir é sentir o que o outro precisa, e isso pode nos levar a falar o que realmente irá fazer a diferença na vida da pessoa. Amém. A maior e mais pura dádiva é o ato de servir. Deus facilitou aos homens o dever de se instruir uns aos outros e entregou a Jesus a missão divina de educar todas as criaturas. Aí, fechando aqui, a educação com Jesus são gotas do amor em Deus, de amor em Deus. O que mais? Nossa, cara. Aí a Paulinha falou, como enfermeira, posso afirmar para vocês que servir é cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas nos traz um aprendizado incrível e passamos a enxergar a vida de outra forma. Criamos um vínculo de amor tão grande com os pacientes e eles nos esperam chegar, por exemplo, né, no plantão, só porque eles precisam ser ouvidos e atendidos ali nas suas necessidades, né? Então, ou seja, o enfermeiro, um profissional da área da saúde, ele não enxerga somente a doença, né? Mas sim aquela pessoa que está ali como um todo. Fantástico, Paulo. O que mais? Aí tem umas coisas... tem um monte de você leu aquela você achou, né, o Provérbios, qual que é, né? Quanto mais você fala, mais perto está de dizer... Aqui, eu coloquei a referência, Provérbio 10, capítulo 10, versículo 19. Existem também umas traduções diferentes, mas vou ler aqui que a gente achou aqui. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Guarda o teu coração. Sim, maravilhoso. É isso aí. Jó, ele tinha um domínio próprio, sobrenatural, a B falou aqui. Do governo. Somos embaixadores do reino no mundo. Amém. E é isso, por enquanto é isso. Amém. Cara, é muita coisa, né, mano? E a arte da multiplicação, né? A arte do multiplicar, ela se faz aí, ela se completa pelo Vamos compartilhar. É muito poderoso isso aí e faz muito sentido, né, cara? Porque quanto mais semente você libera, mais vai germinar, né, cara? Mais vai enraizar as coisas. É poderoso demais isso aí. Muito. Obrigada por estar com vocês. Eu vou nessa. Beleza. Beijo. Beijão, Fabi. Cuida aí, que Deus abençoe sua vida aí. Amém, todos nós. Amém. Lá, Fabi. Obrigado, tchau. Então, um abraço. É assim que são os encontros, pessoal. É muita chave sendo liberada, é muita, sabe, coisa que a gente se identifica e pode usar na nossa vida. Toda palavra aqui liberada, sabe? É uma semente que vai dar frutos bons, porque não existe frutos ruins de semente boas, sabe? Não existe, não tem como, sabe? Semente selecionada aqui, ó, da palavra de Deus, coisas das nossas vidas, exemplos nossos, por exemplo, de dor que a gente viveu também. Olha só, o que Jó sofreu aqui, eu não sei, o Julimar sabe disso, quando o livro de Jó foi escrito e quando provavelmente ele passou por isso aqui, né? Há centenas de anos atrás, vai vendo. Nós não milhares, né? São 2 séculos aí, ou não, mais de 2 séculos, né? Porque é o Velho Testamento, certo? E aí você vai vendo, né? 2 séculos não, 2 milênios, vai vendo, 2 milênios, não séculos. 3.600 anos, mais ou menos. Meu Deus do céu, pode falar de bastante tempo. E aí você vê, né? Aquilo que Jó sofreu, o exemplo de vida dele, tudo aquilo que ele viveu, tem poder de cura nas nossas vidas hoje. O que foi liberado há mais de 3 mil anos atrás tem poder de cura hoje. Imagina o que você tem a dizer hoje. Aquilo que você sofreu,
aquelas suas experiências ruins de vida, sabe? Você não está falando para você como autoflagelamento, como coitadismo, para você ficar sofrendo, e sim para as pessoas verem que você é uma pessoa humana, uma pessoa que também passa por problemas e que você não está sozinho nessa, sabe? E tem jeito para tudo. Não, superação. a conta está errada. É 3.600 antes de Cristo. Você coloca mais 2.000, são 5.000 anos. Meu Deus, olha isso, cara. Vai vendo. É isso aí. Às vezes, acho que o grande vacilo é a gente ler a Bíblia assim e ler, sei lá, como se fosse só uma historinha, né? Alguns personagens e tudo mais. Então, assim, isso nunca vai mudar porque a gente está falando de uma única raça, né? Que é o ser humano. Então, todos os sentimentos que o Jó sentiu, por exemplo, todos os outros personagens, até 2021, a gente também sente. A história nunca muda, história, né? Aspas, né? Ela nunca muda, ela só se repete. Muda o personagem. E ela mesmo, hoje nós devíamos falar assim, olha, a inteligência emocional de Jó era tanta, se a gente for comparar nos dias de hoje, porque nós também temos os mesmos sentimentos. Porém, às vezes não administramos eles de forma coesa, com uma coerência, com uma coesão aí de colocar a coisa na linha, por não ter o discernimento necessário que Jó teve na época dele. Uma das coisas que eu acho assim, ó, vamos lá, refletindo aí, o Leandro me ligou hoje mais cedo, eu fiquei viajando nas conversas nossas mais cedo. Mas é que negócio assim, ó, é interessante porque Jó, eu acredito que Jó, assim como Jesus, ele buscava sempre ter sabedoria. Eu acho que se a gente fosse conversar com o Jó seria igual um milionário. Já conversou com um cara muito rico? Se você for conversar com um cara muito rico, um empresário, você vai ver que que ele não vai ter tempo para jogar a conversa fora, ou seja, para falar de besteira. Outra, que todo assunto que você for conversar com ele, ele vai ter um certo conhecimento. Ele não vai saber de tudo, mas ele tem um conhecimento, um pouquinho de cada. Então, eu lembro quando eu trabalhava no Brasil na área de comercial, e uma das coisas que eu tinha que aprender era estar sempre antenado, porque eu atendia tanto médicos, quanto juiz, quanto advogado, quanto engenheiro, certo? Então, era bom eu saber, não tudo, mas de tudo um pouquinho, sabe? Um pouquinho de cada coisa, para eu sempre poder fazer parte da mesa de qualquer um dos meus clientes. E o X de tudo, eu acredito que, olhando a vida de Jesus, eu acredito que desde criança, ele sempre teve interesse nessas novidades. Então, Cristo, ele conversava sobre a área emocional da vida do povo, certo? Ele buscava entender isso, ele buscava entender sobre cura das pessoas, sobre talvez uma conversa com, sei lá, talvez um farmacêutico, assim como ele buscava saber como melhorar, o que fazer para poder fazer um corte na madeira, que ele era carpinteiro, né, da melhor forma possível, como tratar uma madeira, enfim. Eu tenho comigo que ele buscava sempre estar rodeado de assuntos que o levava a crescer um pouquinho a mais. E levando para a nossa vida, o grande problema nos dias de hoje é que nós nos limitamos... Sim, Léo, até o vinho, Jesus sabia qual era o melhor para poder transformar água em vinho, mano. Olha que loucura, cara. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de busca por conhecimento, né? E não nos limitarmos somente a sermos um pote, né? Um pote de barro que vai ser derramado ou que as pessoas vão vir e vão colocar o que elas querem dentro. Ou só recarregar de água, ou de vinho, ou de qualquer outro tipo de líquido ou de coisa. Mas termos essa sede de buscar sempre algo novo, buscar sempre atualizar. Eu vi uma reportagem com uma senhorinha que estava completando 112 anos, cara, e perguntou para ela o que ela fazia para ter a mente tão boa e firme. E ela falava assim, meu filho, eu não sei o que faz não, mas uma coisa eu posso te dizer, eu amo ler. Ou seja, esse negócio de você buscar conhecimento, e seja ler, nem que seja bula de remédio para entender para que aquele remédio serve, certo? É você expandir o seu conhecimento, é você expandir
a sua sabedoria em cima dessas coisas. Você não precisa ser, porque, né, não tem nada a ver inteligência com sabedoria. Às vezes você pega um senhorzinho aí, né, do sertão, ele tem muito mais sabedoria do que um cara que estuda em Harvard, por exemplo. Então, o interessante é a sabedoria, ela vem na nossa vida com o tempo. Hoje eu tô com 30, vou fazer agora dia 13, agora é meu aniversário, eu faço 37 anos de idade, cara. A minha cabeça de hoje, ela é completamente diferente de 10 anos atrás. Um menino inconsequente que sonhava alto e não sabia levantar o avião, entendeu? Hoje a gente sonha um pouco mais baixo, mas sonhos grandiosos e sabe levantar esse avião, sabe tirar ele do chão. Então, e sabe que o que é alcançável, o que é apalpável. E aquilo que você sempre quis, que está fora do seu alcance, certo? Você sabe quem consegue alcançar por você. Então, eu acho que olhar para a vida de Jó com esses olhos é ter a certeza de que Deus, mesmo em silêncio, nunca, nunca, em momento algum, certo? Deixou de te ouvir, deixou de lutar por você e fazer por você. As coisas do projeto que Deus tinha na vida de Jó já estavam prontas antes mesmo de Jó ter a doença. Antes do diabo confrontar Deus, eu acredito que Deus já sabia do que ele podia contar em Jó. E Deus espera isso da gente também. No entanto, a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é dele. Cara, e aí você vê a palavra de Deus toda amarradinha, sabe? As coisas se complementarem, assim como o livro de Provérbios nos ensina que um abismo chama o outro, né? É você entender que as coisas pro lado de Deus também, elas são amarradas. Se você se achegar a Deus, ele se achegará até vós. Né? Igual o Rodolfo Abrantes pregou uma vez uma palavra legal e ele falou assim, olha, a Bíblia é muito louca, cara. Se você quer ser grande, você tem que se portar como pequeno. Se você quer subir, você tem que descer. Se você sabe? Então, assim, se você quer ser exaltado, mano, você tem que se curvar. Jesus nos ensina que o maior cargo, sabe? O maior cargo é ser servo. É servir, cara, é servidão, certo? Se você chegar na casa de um cara muito bem sucedido em algo, você vai ver que ele vai te servir. Né, vai te servir muitas vezes com uma coisa muito boa que tem na casa dele. Então, isso é interessante, é muito legal, é muito gostoso. Então, eu vejo isso muito na vida de Jó, saca? Isso é muito gostoso, velho. É muito gostoso. Isso é poderoso demais, cara, porque quando você vai falando, você foi liberando a semente, você foi liberando coisa e me vem coisa, e vai ramificando na minha cabeça várias ideias, e provavelmente na vida de cada um que está aqui também. E você foi falando isso, me veio à cabeça, você falou agora desse exemplo, né, do Rodolfo Abrantes, né, da administração dele. Da administração dele, sobre exato. A loucura que é a palavra de Deus e Deus, né? Aquele que quer subir, que desça. Aquele que quer se exaltar, que se... muito legal, cara. Isso aí você vê, por exemplo, né, tem uma imagem muito poderosa assim rodando nas redes sociais por aí, que é a diferença do chefe para o líder. Legal, né? Inclusive no livro do Fábio Augusto que eu estava lendo agora há pouco aí, ele faz isso aí também, sabe? 2 grupos subindo a escala de uma montanha, né? De um lado tem um líder e do outro lado tem o chefe. O chefe praticamente ele foi escalando nas costas das pessoas, foi subindo, chegou lá em cima e eu consegui, né? Enquanto do outro lado o líder, né? Subindo, puxando os outros para cima, sabe? Meio que na frente, no batalhão, ali na frente, né? Puxando, fazendo aquilo acontecer, né? O chefe, essa diferença grande, né? Que o chefe, ele vai ficar mandando comando o tempo inteiro, mas não vai colocar a mão dele na massa, né? Ele praticamente estudou, aprendeu, para ficar só... teoricamente, ele sabe um monte de coisa, mas não sabe de nada, porque não viveu aquilo, não começou ali da base, sabe? Os maiores empreendedores do Brasil, cara, que os pais que foram... que assim, né, que herdaram alguma coisa da família, né? Por exemplo,
Tem algumas pessoas, não vou citar nome agora, mas um deles falou uma vez assim, cara, o meu avô, ele falou para mim, filho, você não vou te colocar no cargo lá na frente, você vai começar lá de baixo, lá de trás. Desde limpar banheiro, desde de arrumar prateleira, de fazer isso e aquilo, até você chegar aqui. Ele ficava falando, mas por quê, né? Aí ele falou, você vai entender quando você chegar aqui, depois de todo esse rolê que você vai dar, né? Depois de passar pelo deserto, vai vendo. Né? Antes do desfrute. Então, o que aconteceu foi que ele conheceu todos os setores, isso deu a base para ele, para quando ele chegar lá em cima, ele entender o que os funcionários ali embaixo fazem, para ele poder também delegar as obrigações e, se for preciso, ele mesmo ir lá e fazer. Então, essa diferença é muito grande, cara. Quando você passa, por exemplo, né? A gente tem alguns amigos aqui, provavelmente o Julimar e alguns outros pessoas. Tem alguns amigos aí que são mais famosos, que tem mais números no Instagram e coisas do tipo, né? O meu exemplo, por exemplo, é o Felipe, cara. Eu tenho acesso ao cara, a gente é amigo e coisas do tipo, só que eu nunca pedi para o Felipe tirar uma foto com ele, mano, para poder postar nos meus stories. Isso não significa que a gente não possa fazer isso, pode fazer, mas eu nunca usei disso, sabe, para poder fazer isso aí. Para mim, isso é uma questão muito de honra minha, assim, sabe, de falar, mano, eu vou subir pelos meus esforços. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, por exemplo, a minha ex, eu quase fui deportado aqui da Alemanha por não ter um visto. Ela falou, bora casar. Eu falei, não vou casar contigo. Eu preciso ser mandado embora para o Brasil do que casar só por causa de um visto. Eu não vou fazer isso. Então, esses valores, esses princípios... Eu também não fiz essa parada aí quando eu estava na Alemanha, não. Aí, tá vendo, mano? Isso mostra o quê? Mostra que a gente é aquela coisa de ter, mesmo tendo uma identidade naquela época um pouco mais fragilizada do que hoje em dia, eu tinha esse princípio, cara. Eu quero conseguir pelas minhas forças. Eu vejo como clareza. Fala, meu irmão. Eu vejo como clareza. É aquela coisa de você, não é orgulho besta isso. Isso é a questão de você ser uma pessoa honrada, cara. Você é uma pessoa que você quer pelos seus esforços e não passar ninguém para trás, cara. Eu prefiro, às vezes, cara, perder em um certo determinado tempo, sabe? Mas eu sei que isso vai se converter no futuro como um aprendizado e vai dar uma base muito mais sólida, muito mais forte, onde eu vou poder pisar sem medo, do que se eu for escalando nas costas de alguém. E for É o recuar para avançar, né, mano? É, mano. Uma frase que eu escutei é o seguinte, você falou de recuar para avançar. Para trás, nem para pegar impulso. Não, mas aquela coisa, muita gente falava também, é para frente que se anda, é para frente que se vai, não sei lá o quê, nem foguete dá ré. Falar isso pro Elon Musk. O foguete dele dá ré, mano. Cara, a própria Bíblia fala que para a gente voltar, né, no caminho, se você estiver no caminho errado, para você voltar lá atrás, aonde você errou. Então, eu tô só pondo lenha na fogueira aí, sabe? Não, mas às vezes a gente precisa, assim, pegar um impulso, né, ou parar um pouquinho, refletir um pouco, montar uma nova estratégia, né? Nós temos que ser um pouco estratagema, né? Termos essa estratégia de guerra. Então, nós precisamos ter isso. Eu entendo isso que o Bruno falou agora há pouco. Rapidinho, Alex, por favor, não perde o seu raciocínio. É o seguinte, porque às vezes a gente realmente não para, mano. A gente tem que ir para frente. Realmente. A gente não deve parar. A gente às vezes tem que desacelerar, entendeu? Para poder respirar fundo, para poder, sabe, de repente enxergar o que está ao nosso lado. Foi isso que a gente falou agora há pouco também em Jó, né? Que a gente fala vê tanto o erro dos outros e vai procurar lá na frente aquilo que está do nosso lado, né? Então a gente precisa desacelerar para poder começar a enxergar tipo aquele trem-bala aqui da Alemanha, que fica andando rapidão, sabe? Você não vê a paisagem quando ele anda muito rápido, diferente dos outros trens que andam mais rápido, que é os regionais. Ele tem uma velocidade dele não é tão rápida assim, então você vê a imagem. Então, às vezes, você tem que desacelerar
para poder começar a enxergar aquilo que está ali perto de você. Porque às vezes a tua imagem fica turva. Desculpa, Alex, você queria falar isso. Não, é o seguinte, a pegada de correr, ou de parar, eu acho que cada caso é um caso. Tipo assim, tem momento que a gente tem que parar e olhar, que tem o Léo falou, peraí, onde eu errei? Volta lá e corrige. E tem momento, que nem o Bruno falou, não, parar o quê? Não, vamos avançar. Então, acho que cada caso é um caso. E essa pegada sua do quem corre não vê a paisagem, o Christian Barbosa, ele fala no livro dele, que você precisa, tipo, vai de leve, porque senão você perde a paisagem mesmo. Então, cada caso é um caso. É só para ver na minha mente. Em cima disso aí, eu sempre gostei muito de moto. E quando eu morava no Brasil, eu já tive moto esportiva, tudo. E assim, é interessante, porque quando você tem uma moto esportiva, o que você quer é velocidade. Quando você está acelerado, realmente, cara, não dá para você ver nada. Entendeu? Você só tem a visão da sua frente. Depois, na época, quando eu estava no Brasil, e eu comprei uma Harley, uma Fat Boy, cara, eu não queria andar rápido, mano. Eu só queria passear, saca? Eu queria curtir o momento, eu queria andar devagarzinho, velho. Ela tinha um motor tão potente, parecia um motor de um Fusca ligado, sabe? E eu queria andar devagarzinho, assim, só para escutar o ronco do motor dela, aquele blá, 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 sabe? E eu falei, cara, isso aqui é gostoso demais. E você andava mais confortável também. Só que aí eu não perdia nada, velho. Eu ficava olhando tudo. Eu andava mais olhando pro lado que pra frente na moto, entendeu? E isso é muito engraçado, isso que vocês estão falando. Cara, isso aí é muito poderoso. Eu também já passei por essa fase de querendo andar moto muito potente, só pelas velocidades. Mas eu gosto de chopper, mano. Daquelas motos tipo Harley, sacou? Pra você realmente curtir e a minha... Eu falei isso com o Felipe esses dias atrás. Eu falei pra ele, mano, bora fazer uma... Porque ele também curte moto, né? Bora fazer uma tour aqui na Europa. Brothers, falando em moto, eu vou ter que acelerar, porque o meu horário bateu. Valeu, beleza. Eu também tenho que ir nessa. Tá bom. Eu vou concluir isso aqui, depois a gente pode encerrar também aqui, beleza? Então é o seguinte, cara. Então isso aí sabe? E precisamente para isso, cara. Porque para poder... E é uma coisa você voar. Você voando, por exemplo, você não vai conseguir... Você vai de ponto A a B, vai chegar rapidão lá. Mas eu falei para ele o seguinte, mano, bora fazer uma tour, cara, e visitar todo o pessoal que tem por aqui, que a gente conhece aqui na Europa, de moto. Uau, que massa. Né? Que massa. A gente vai curtindo a paisagem, vai conectando com o pessoal, e é um outro rolê que a gente vai dar. Vai ter história. Isso vai virar um documentário, qualquer dia desses aí. Se o Felipe estiver vendo isso aqui, tá aqui registrado, mano. É isso aí, então, pessoal. Beleza. Bora encerrar, então? Vou nessa. Vamos nessa. É isso aí. Então, que Deus abençoe. Vamos encerrar, gente. Já oramos, já. E no comecinho, Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui presente. O pessoal foi saindo, e assim, isso é muito normal, porque a gente acaba fluindo, acaba demandando muito tempo. E a intenção era fazer 1 hora, né? Vamos ver como isso aqui vai ser. É que é difícil falar, vamos fazer só 1 hora e depois... E perde um monte de coisa. Olha tanta coisa a gente acabou escrevendo aqui no chat, liberando, né? Então, bora pra frente. É isso aí. Pessoal, então gratidão pela vida de vocês aí. Você que tá no YouTube, não se esquece de dar aquele like aí, de se inscrever no canal e de passar essa mensagem pra frente. Não guarda só pra você, tá bom? Semente boa tem que ser liberada. É isso aí. Como o Léo disse hoje, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente realmente recebe. Quanto mais a gente libera, mais a gente recebe. Beleza? Amém. Fechou, pessoal? Simples assim. Quer falar alguma coisa, boa Leandro? Noite para vocês, bom dia. Bom dia, Gilimar. Beijo, Limar. Não, o que eu ia dizer é que vale muito mais a pena a gente perder, né? Aqui 2 horas nisso do que ficar 2 horas lá só passando o Instagram, o Facebook, assim. Boa. Com certeza. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. A gente não perde aqui, a gente ganha e aprende. É isso aí. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí. Vou nessa. Tchau, gente. Falou, Léo. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom dia. Tchau.